aí, jovem! Tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais católico dessa Expo Católica. Eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Max. E hoje nós estamos com Pedro Afonseca. Seja bem-vindo, Pedro. Às vezes eu acho que é uma miragem. Eu falei, meu Deus do céu, o Pedro está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Algum tempo atrás era impensável, mas eu estou aqui, graças a Deus. Então, até conversar com os meninos, vamos trazer uma bacia, um lava-pés, né? Fazer um monte de perdão aqui. Brincadeira, tô muito feliz que você está aqui, Pedro, de verdade. Inclusive, temos um presente para você. Olha lá. Um não, mais de um. A gente é diferenciado, sabe? A gente Pra traz você. 3 presentes. Muito obrigado. 4 se você gostar de sacolinha. O primeiro deles é o livro que o Ney vai estar lançando aqui na Expo, o Catequese dos Super-Heróis, Ótimo. que é da nossa editora, o Via Petrina, que a gente também está lançando aqui. Esse livro, ele é ensaios que tratam sobre as virtudes de heróis da DC e da Marvel. Olha que legal. Você é um terço do pessoal da Cordolário, que é um parceiro nosso. Muito bonito. É um terço de paracorde. Dá pra pendurar nele, viu? Já falaram pra eu parar de falar isso, mas Dá ou não dá? pior que dá. Só que o dono falou que não garante nada. E esse aí já é pra você já usar agora, Sim, que é a nossa canequinha tá ótimo. do Santa Zoeira. Olha lá. Muito obrigado. Tá Isso aí ótimo. pra você já fazer parte da família. Já. Sim, sim. Muito obrigado. Pedro, vai passar um dia aqui na Expo, cara. Sim, Primeira vez que você vem na Expo? primeira vez, com muita alegria. Tenho vontade de vir há anos. Vou fazer um bate-volta. Vim de madrugada, de ontem para hoje, e voltarei de hoje para amanhã. O que você tá achando da feira? Muito boa, maravilhosa. Tenho visitado os estandes, encontrado muitas pessoas queridas. E é ótimo ver os católicos unidos num movimento como esse. Eu acho engraçado aqui, porque... Botar mais perto? O Didito pediu. Ah, Eu não sei como fazer essa intermediação. não, tá de E você não viu? Aqui na Expo, o engraçado é que você encontra pessoas que, assim, né, você encontra o Diego Fernandes, a editora Voz e o Arautos do Evangelho, cada um numa Tudo esquina, um do lado tá do ligado? outro ali, né? É um negócio, assim, surreal, sabe? Sim, mostra a riqueza da igreja. Às vezes a gente até... Tem um pessoal que a gente não encontra, mas também não... Pedro, a gente quer conversar sobre você, falar da sua vida, mas, assim, é inevitável agora nesses primeiros momentos, né? Depois do seu Sim. testemunho, falar sobre essa fase que você tá vivendo, né? Eu acho que o pessoal já deve saber. Queria te perguntar como que tá sendo tudo isso, né? Eu queria saber, eu vi aquele seu vídeo, seu testemunho de como o processo que você passou. E como que tá sendo para você agora esse pós, esses primeiros meses, esses primeiros contatos? Como que você tá vivendo tudo isso? Na realidade, esse é um processo de anos, né, na minha vida. E eu saí do Centro Dom Bosco tem 2 anos. Pois é, isso que eu queria saber, porque o seu testemunho foi só recente, né, agora? Isso, eu fiquei em silêncio durante muito tempo. Eu achei que seria mais ordenado não falar com os nervos à flor da pele, até para poder viver toda a purificação que eu precisei viver. E a vivi em silêncio. Durante 1 ano, silêncio quase absoluto, eu diria. Depois de 1 ano eu comecei a desenvolver algumas atividades apostólicas voltadas a fazer um contraponto, mas ainda silencioso. E foi esse ano, quase 2 anos depois, é que eu resolvi dar um testemunho mesmo do que Deus fez na minha vida, de todo o processo que eu vivi, de estar no erro durante um tempo e sair desse erro. Mas mesmo assim, o meu testemunho que eu gravei em fevereiro, que está lá no YouTube da Escola de Catequese São Pio X, foi um testemunho muito leve, eu diria, muito indireto. E eu não tinha a intenção de tratar desses assuntos de maneira pública, de forma mais direta. Não estava nos meus planos. A minha ideia, a partir do meu testemunho, e eu pretendo continuar a fazer isso, seria começar uma série de catequeses, de aulas, para fazer, sim, um contraponto mais doutrinal, mais direto, mas sem entrar tão diretamente nas questões. Entendi. E acabou por acontecer uma nova publicação, porque é interessante que no ano passado eu rompi um pouco com o silêncio quando houve aquela publicação
do Catecismo Romano com a capa amarela, com um título que ele foi nunca muito teve. triste, E eu, né? como catequista, há 15 anos na minha paróquia de adultos, eu me sinto pessoalmente ofendido com esse tipo de iniciativa. E esse ano houve uma nova publicação ofensiva ao catecismo. Iniciou-se todo um movimento de debate no cenário católico nacional e as coisas simplesmente aconteceram. E eu entendi por bem que, na medida em que eu sou fundador da obra, um dos fundadores e sempre serei, na medida em que eu a presidi por quase 7 anos, na medida em que eu já estive, mesmo que parcialmente, nesses erros que têm sido promovidos, eu entendi que eu deveria falar de uma maneira mais direta para dar um bom testemunho e tentar fazer um contraponto a todo esse movimento que tem acontecido. Eu tenho uma dúvida a respeito, só para situar quem está ouvindo a gente, né? Você é um dos fundadores do Centro Dom Bosco, né? Foi presidente do Centro Dom Bosco durante muito tempo, né? Desde da sua fundação até a sua saída ou não? Fui presidente desde 2016, setembro de 2016, até junho de 2023, que foi quando eu saí. Então você ficou todo esse período. Enquanto você esteve no Centro Dom Bosco, você era o presidente Sim, do o tempo centro. todo. anos, né? Eu renunciei à presidência e à minha condição de membro no mesmo momento. Apresentei uma carta de renúncia. Assim, uma dúvida que eu tenho é que, acompanhando pelos bastidores, né? Porque às vezes a pessoa que está só acompanhando o conteúdo, ela não tem, assim, uma profundidade a respeito das coisas que a gente percebe aqui dentro, entre os missionários digitais, entre as pessoas que se conhecem, né? Eu percebi que houve isso é notório e público, né? Que o Santa Carona e o Centro Dom Bosco têm visões muito distintas, eclesiológicas, né? Mas eu percebi que houve um momento onde o Centro Dom Bosco ele também muda de posicionamento. Quando começa o Centro Dom Bosco, nos primeiros Liga Cristo Rei, tem ali, né, a presença do Padre Paulo Ricardo, né? Eu sinto que, às vezes, eu percebo que o Santo Dom Bosco hoje talvez não seja mais aquele que estava ali. Posso estar equivocado. Sim. Aí a minha pergunta é, houve um momento em que o Centro Dom Bosco muda e o Pedro Afonseca percebe que esse novo Centro Dom Bosco não tem nada a ver com ele? Ou o Centro Dom Bosco continuou sempre o mesmo e quem mudou foi você? O que foi que aconteceu nesse meio? As duas coisas. Eu tenho falado que já houve desordens desde o início no Centro Dom Bosco. Eu tenho falado de 3 especialmente, que são a vaidade, que é um combate que todos nós temos que ter diante de qualquer tipo de exposição. Nesse momento eu tenho que combater a vaidade. Uma soberba também que eu via desde o início presente de se colocar eventualmente como a salvação da igreja, aqueles que vão salvar a igreja, aqueles que vão resolver os problemas. É um viés muito naturalista, né? Sim, Não, sim. E o que você falou, uma visão de igreja equivocada. A vaidade, eu diria que é uma tentação de todos nós. Essa soberba, infelizmente, presente, e sim, desde o início, uma certa insubmissão, uma certa rebeldia, uma certa independência equivocada das autoridades eclesiásticas, uma falta de comunhão. E eu concordo com o que você falou. De fato, essas tentações que já existiam no início, elas se agravaram. Se agravaram em mim e se agravaram no apostolado, no Centro Dom Bosco, em outras pessoas, na obra como um todo. E esses sinais que mostram para o público, né, de fora, como a presença de pessoas que estão notoriamente, como o Padre Paulo Ricardo e outros, e também padres menos conhecidos, que frequentavam os eventos com muita naturalidade, e depois muita gente começou a se afastar, tanto do clero como do laicato, e eu considero o ponto-chave essa paulatina aproximação com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, as suas comunidades amigas, e essa posição doutrinal e pastoral da fraternidade, essa visão da igreja que a fraternidade tem. Isso foi um processo de anos. que é muito particular, diga-se de passagem, né? É uma coisa muito própria, assim, que eu percebo que ou é deles ou de grupos ligados a eles. Sim, é uma visão que eu diria única na igreja, pelo menos pelo que eu pude estudar e me aprofundar. E eu também, pessoalmente, acabei por aderir a esses erros, mesmo que parcialmente, porque eu nunca deixei a minha paróquia.
Eu nunca deixei de frequentar as missas na minha paróquia. Eu nunca deixei de frequentar as missas nas igrejas de uma forma geral. Me esforço para ir à missa todos os dias. Me confessar com os padres, em geral, com os quais eu me encontrava. Continuei a dar catequese na minha paróquia. Mas, doutrinalmente, digamos assim, eu aderi a esses erros. Eu tentei dialogar com a fraternidade. Eu achava que aquele era um caminho possível para algumas pessoas e que seria possível a construção de uma unidade com todos, assim, com quem está na paróquia, com quem está nos institutos que são uma riqueza para a igreja, que estão em comunhão lá da Ecclesia Dei, da antiga comissão Ecclesia Dei, e com a fraternidade. Mas eu percebi que não. Uhum. E isso é que foi o baque para mim, foi nesse momento. E esse baque girou em torno de 2 pontos, principalmente, quando eles falam da ilicitude da missa de São Paulo VI, que é a missa que eu vou praticamente todos os dias na minha vida, e principalmente com a visão que eles têm de que está todo mundo errado na igreja, só eles estão certos. Quando você se debruça sobre as pregações, sobre a vivência com as pessoas que estão lá na fraternidade, o convívio do dia a dia, a literatura que eles indicam ou que eles próprios produzem, você vê muito claramente que a conclusão é essa. Está todo mundo errado na igreja hoje e o caminho natural é irmos todos nós para a fraternidade. É como se esse fosse o caminho que eles indicam, um caminho de salvação. Uhum. E isso vai muito ao encontro do que o Centro Dom Bosco tem feito e tem falado. Quando eu deixei o Centro Dom Bosco, isso não era tão claro para quem estava fora. Eram conflitos que nós vivíamos da porta para dentro. Uhum. Eram conflitos internos. E eu me insurgi contra isso, quando eu me dei conta de como isso está errado, eu me insurgi contra isso. E claro, eu como presidente, como um dos fundadores, o primeiro caminho não seria sair, o primeiro caminho seria reformar o apostolado e permanecer. Mas quando eu vi que não teria apoio para isso, diante das conversas que eu tive com o alto escalão, diretores, conselheiros, eu vi que a saída era o único caminho. E aí eu tive que renunciar tanto à presidência como à condição de membro, e eu iniciei um processo longo de purificação. Uhum. Eu tenho falado que quando você sai desse tipo de ambiente, com essa visão, como a fraternidade tem, e que hoje é uma visão abraçada pelo Centro Dom Bosco, você volta a respirar um ar puro, que quando você está lá, você não respira. Dá um porque, alívio, não? com certeza, um alívio em todos os sentidos, espiritual, intelectual, até físico. Nós somos um todo, porque esses grupos giram em torno do que eles chamam de crise na igreja, que eu não vou negar que há problemas, e problemas às vezes muito sérios. Ninguém nega isso. Quem se aprofunda sobre a situação atual, ninguém de bom senso vai negar. Mas eles giram em torno dos problemas. Eles não olham mais as boas notícias, não olham mais as inúmeras notícias boas que nos cercam na igreja. Eles giram em torno disso e ficam a respirar esse ar que eu considero contaminado. Em cima do que você falou, assim, realmente, existem problemas dentro da igreja, né? Mas a gente pode, dentro da nossa mãe igreja, tentar resolver. Eu não preciso, cara, vamos reformar, venha para minha igreja e vamos combater. Pois é. Eu acho que eles estão indo ao contrário. Eu assisti o documentário deles. Agora, eu quero me dar esse novo ponto de vista. Eu queria enxergar o mundo do ponto de vista deles para poder enxergar, sabe? E confrontar o ponto de vista deles de maneira honesta mesmo, entender, sabe? né? Uhum. Eu preciso confrontar. Porque assim, como eu tô diametralmente oposto ao Centro Dom Bosco, né? E eu não acho que eu não gosto dessa palavra. Eu vou explicar por quê. Eu assisti o documentário. Eu vi as queixas. E eu concordo com a imensa maioria deles. Né? Então, existem momentos em que realmente eu acho que faltava posicionamento da igreja, que eles cobram esse posicionamento, né? Então, quando teve aquela ocasião daquela missa afro que vocês foram, eu acho aquilo um absurdo tanto quanto eles, entende? O problema é a solução que eles encontram diante disso. Eu discordo na solução, porque eles têm uma postura de contra-revolução que
ao meu ver, é tão problemático quanto o problema que eles estão tentando resolver. Eles estão criando outro problema. Né? Criando não, eles estão participando de um outro problema, porque quem criou foi o Lefebvre, né? Marcel Lefebvre, ele dizia o seguinte, que o Centro Dom Bosco, a fraternidade, ela é como uma canoa que saiu da nau principal, mas oficialmente ela pertence à mesma nau, né? Então ela é um bote salva-vidas. Sim. O que ele desconsidera na analogia, e eu acho muito bom, é porque se a nau, se a canoa não está fora por mandato do capitão, não é que ela faz parte da nau, ela é um grupo de amotinados. Então, na verdade, o que a gente está diante não é de um grupo que está salvando a vida de metade deles, mas é um grupo de amotinados que entraram na canoa e foram embora. Entendeu? Embora essa canoa fizesse parte da nau. Né? Então, essa é a grande questão. Porque quando eu vejo os problemas que eles apontam, são os mesmos. Então, eu até chego a entender aquela revolta, né? aquela mágoa que eles sentem. Mas, e eu acho muito que esse pensamento revolucionário de direita, que é o oposto da teologia da libertação, por isso que eu não acho que eu estou diametralmente oposto, porque eu não sou um TL e eu não gosto da TL tanto quanto eles. Mas eu acho que o que eles estão fazendo é exatamente o mesmo problema. O TL, ele acredita que o mundo nunca vai ser perfeito se ele não for lá e dar comida pro pobre, e ele tem que fazer, eu tenho que... O raditride, o tradicionalista, o nome que a gente quiser dar, ele faz a mesma coisa, né? Se eu não vou pra trincheira, né, não vai seguir nada. Como diz o Carlos Ramalhete, né? Sem migo a igreja não perseverar. E isso é um grande problema. Existiu algum momento... Você falou que foi um processo, não foi da noite pro dia, mas existiu um instante onde você tomou a decisão, falou assim, cara, isso daqui foi a gota d'água, agora eu percebi que não dá mais. O que eu vivi foi um processo de anos, eu diria que faz parte de toda a história, mas se acirrou muito no ano anterior à minha saída, de 2 anos para 1 ano antes da minha saída, porque eu comecei a abraçar esses erros, mesmo sem vivê-los integralmente na minha vida, mas eu comecei a abraçar, eu cheguei até a dar aulas públicas para falar da crise da igreja, eu cheguei a defender a fraternidade, a justificar os erros que a fraternidade promove. E durante esse curso eu cheguei no ensinamento do autor do livro, que é um padre da fraternidade, sobre a dita ilicitude da missa de São Paulo VI, que é a missa que eu frequento. E naquele momento eu mantive a minha independência e discordei publicamente do autor do livro, já fui muito perseguido por isso. Mas um dos momentos chaves foram na conclusão do livro, é que ele diz de maneira muito clara, sem dizer com essas palavras, mas fica muito claro, que a fraternidade está certa, que todos têm que ir para lá. É essa visão que você colocou, que eu nem sabia que era de Dom Marcel Lefebvre, mas que eu ouvi de um sacerdote hoje que é muito influente no Centro Dom Bosco, e isso não é negado, muito pelo contrário, isso é reconhecido publicamente. Ele inclusive falou no documentário que você assistiu, eu vi que ele deu entrevistas, e esse sacerdote disse para mim numa conversa privada exatamente esse ponto que você cita, que a fraternidade é o bote salva-vidas. E eu pensei, na hora eu não pensei, mas depois, com reflexões posteriores, eu pensei exatamente o que você falou agora. Que tem 2 erros nessa visão. Primeiro é que se tem um bote salva-vidas é porque eles consideram que a igreja está ruindo, né? Ou seja, as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo não se cumpriram. A igreja vai afundar. Então esse é um problema, primeiro. E o segundo é que eles são a salvação da igreja e fora da igreja. São 3 problemas, né? Eles se consideram a salvação da igreja e querem fazer isso fora da igreja. Eles descolam, é o que você falou. É uma figura de amotinados, de desertores, nós poderíamos dizer também. E aí foi o ponto principal na minha visão, quando eu cheguei na conclusão desse livro, e eu também, mais uma vez, me insurgi, dessa vez de forma ainda mais enérgica. Teve uma aula que eu dei, inclusive, que eu chamei essa postura de sede-vacantismo prático, que é algo que eu tenho repetido, porque mesmo que eles não sejam sede-vacantistas em um sentido teórico,
de não reconhecer o Papa, mas no sentido prático, se eu comparo com o ateísmo prático, que é citado no Catecismo de São João Paulo II, é a pessoa que diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. E é isso que eles fazem com o Santo Padre, o Papa. Eu É creio, isso que eles fazem com eu as creio na autoridade do autoridades. Papa, mas eu resisto a ele. Isso. É, É o mesmo... Eles falam. Papa, mas... É uma posição exatamente reconhecer e resistir, que é algo que não faz o menor sentido. Até o Padre Paulo Ricardo falou isso no último domingo. Se você diz que reconhece o Papa, mas você não o obedece, ele não é Papa para você. Isso é uma coisa óbvia. E aí eu me deparei com esse ponto e naquele momento eu sofri uma perseguição, porque já havia uma aproximação muito grande com a fraternidade. Uma perseguição tanto de dentro, mas principalmente de fora. Houve até um sacerdote da fraternidade aqui de São Paulo que queria que a minha aula fosse tirada do ar. Chegou Essa a aula marcar... estava no canal do Sendo Dom Bosco. Tava. Nesse momento não está mais, eu até dou graças a Deus, mas foi a minha aula de conclusão desse curso. E esse sacerdote fez um esforço enorme para a aula sair do ar. Eu tive uma chamada de vídeo, né, uma reunião virtual bem difícil com ele, e ali eu comecei um processo que durou uns 8 meses, eu diria, um pouco mais, uns 10 meses, de 8 a 10 meses, que eu comecei realmente a refletir sobre esse ponto. Foi o início da minha saída. Uhum. Até que eu não estava decidido a sair. No dia 24 de maio de 2023, eu tive uma conversa interna com 2 integrantes do apostolado e eles acabaram por refletir na prática aquilo que eu já percebia na teoria, nos livros. Eles me disseram com todas as letras que eu estava errado por continuar a ir à missa na minha paróquia, que eu era o único integrante, segundo eles, do Centro Dom Bosco que continuava a ir à missa de São Paulo sexta aos domingos, que eu devia, inclusive, me mudar de bairro, mudar os meus filhos de escola. Falam que estão até mudando de cidade, né? No documentário eles falam isso. Muito comum. E não acontece só no Rio de Janeiro, tem acontecido, infelizmente, no Brasil inteiro. E naquele momento, eu me senti sem chão quando eu ouvi aquela conversa, porque eu vi ali refletido na prática da minha vida aquilo que eu tinha lido no livro e eu tinha me insurgido contra aquilo. E quando eu vi aquilo numa conversa privada, eu percebi que eu ia ter que tomar uma decisão e foi pouco tempo depois, 13 de junho, eu tomei a decisão de renunciar. Claro, antes, mas 13 de junho eu saí efetivamente. Então, o ponto principal foi esse. Foi esse espírito de seita que eu observo na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, esse exclusivismo de se considerarem o único caminho de salvação na igreja. E isso acabou mexendo muito comigo e eu tomei a decisão de sair, principalmente por conta disso. Essa influência da Fraternidade Sacerdotal não existia no início do Centro Dom Bosco? Ou já existia? De forma nenhuma. A fraternidade ela é muito fechada. Por isso é que eu tenho decidido falar publicamente, porque a fraternidade levou anos para nós nos aproximarmos dela. Eles costumam ser muito fechados, especialmente para um apostolado como o Centro Dom Bosco, que sempre foi muito de falar, de se manifestar. Eles não consideram adequado que fiéis leigos façam isso de maneira tão pública. Então levou anos para a gente conseguir se aproximar. Eu imagino que tenha sido ali final de 2021, principalmente em 2022, que houve essa aproximação. Partiu de quem? Partiu de nós todos. Partiu do Centro Dom Bosco. Sim, com certeza. Partiu de nós. A partir desse curso que eu estava dando, que foi baseado em um livro da Fraternidade, e por isso eu me sinto pessoalmente responsável e por isso eu sinto a necessidade de falar. É um senso de responsabilidade. Eu não faço isso por prazer, eu não faço isso porque quero me promover por um revanchismo. As pessoas têm me acusado disso, cuspir no prato que comeu. Não se trata disso. É um senso de responsabilidade porque eu contribuí para essa aproximação a partir do momento que eu decidi dar um curso com base em um livro. Porque o que aconteceu é que com aquele meu curso, e essa é a primeira vez que eu vou falar isso, desenvolver esse raciocínio, com aquele meu curso, fiéis da fraternidade começaram a assistir às aulas, começaram a se manifestar.
E eu fico a pensar até hoje, isso me traz calafrios, quantas pessoas que eu aproximei desse mau caminho, e isso está nas mãos de Deus, porque eu não tenho controle sobre isso, o que eu posso fazer é reparar ou tentar reparar o mal que eu fiz, mas aos pouquinhos nós buscamos uma aproximação com o clero. Lá no Rio não tem a fraternidade propriamente dita, na cidade do Rio, que tem uma comunidade amiga, o que eles chamam de uma comunidade amiga, mas nós chegamos a vir aqui em São Paulo e nos reunirmos com eles. E o que eu considero particularmente grave é isso. A fraternidade ela não é tão apostólica nesse sentido de ir até os fiéis das paróquias, de ir lá defender as suas teses, os seus erros, na minha visão. Mas o Centro Dom Bosco é. Eu já conheci a fraternidade assim, mas nunca busquei aprofundar, até mesmo porque eles eram mais calados, vamos dizer assim, né? Eles sempre foram mais... Eles são ainda, né? Isso aí Ainda não são, mudou. de fato. Aí teve esse boom. Eles começaram... Esse ano pra gente foi um ano Foi atípico, né? um ano muito atípico. E depois desse boom, eles começaram a se manifestar cada vez mais. Sim. Através tanto de sacerdotes como leigos. Sim. Tem um pouco que eu acho uma incongruência, eu queria entender isso melhor. Pra mim parece meio hipocrisia, e eu falo assim, não é possível que eles não façam essa leitura, então eu quero entender. A fraternidade sacerdotal, ela crê que essa revolução que eles estão fazendo, essa trincheira onde acontece por meio dos sacerdotes. É uma visão puramente pré-conciliar, né? Então, é os sacerdotes que são os protagonistas e agentes eclesiais, eles que fazem as coisas acontecerem e, né, baseado numa visão naturalista, né, eles que botam a mão na massa e que... não é incongruente pegar como referência ou pegar como ajuda, dar as mãos para uma comunidade laica como o Centro Dom Bosco? Sim. Não é uma coisa... Porque o Centro uma atividade como a do Centro Dom Bosco só é possível pós-Concílio Vaticano II. Você vai ter atividades... como é que eu posso dizer? Políticas laicais, mas assim, eclesiais, eu acho que... me parece que não bate a coisa. Da forma como o Centro Dom Bosco faz, sim. Sem dúvida nenhuma, eles se valem de uma certa liberdade, até justa na minha visão, que vem com o Concílio Vaticano II, e não apenas com ele, com a exortação apostólica Christi Fidelis Laici de São João Paulo II, de toda uma espiritualidade do fiel leigo, que, claro, é da igreja de sempre, é da tradição da igreja, mas que, de alguma forma, o Concílio Vaticano II vai recordar e vai defender. E, claro, o Centro Dom Bosco se vale disso até hoje para criticar o Concílio Vaticano II. Embora negue se vale disso. Isso, com certeza. Já é uma incongruência. E, por outro lado, não poderia dizer, seria leviano da minha parte, quem procurou quem... eu já falei que o Centro Dom Bosco procurou para esse primeiro momento. Uhum. Mas, na minha visão hoje, eu não tenho condições de dizer se houve um acordo entre eles. Por mais que pareça para quem está de fora, mas na minha visão, o que parece é que o Centro Dom Bosco é que se elege como um cavalo de batalhas, se elege como uma ponta de lança da fraternidade para levar essa revolução, levar esses erros para os fiéis comuns. A imensa maioria deles não tem a menor noção de que isso acontece. Porque, e aí vem também outra contradição, porque no Centro Dom Bosco, os clientes, digamos assim, dos livros e das iniciativas de uma maneira geral, são os fiéis comuns das paróquias. São aqueles que estão a procurar viver em comunhão com a igreja, procurar uma vida de formação, uma vida de um catolicismo sério, mas não são fiéis com essa visão. E aí é que está o risco. Com relação à fraternidade, eu jamais poderia afirmar se eles manifestaram uma concordância com isso. Me parece que é bem conveniente para eles, objetivamente, sem olhar as intenções de lado a lado, me parece muito conveniente para a fraternidade, a partir do momento em que há um apostolado, digamos assim, com milhares de seguidores em várias redes sociais, a promover os erros, a promover essas teses deles, a promover essa revolução. Me parece muito conveniente para eles. Mesmo que não tenha pedido a ajuda, feito esse acordo, deixa eles fazer lá, porque está me ajudando. Né? Sim, ainda vem o que vocês mencionaram, assim, en passant, de passagem,
alguns sacerdotes que começam a deixar as suas paróquias, deixar as suas dioceses, sacerdotes de uma grande notoriedade. E o Centro Dom Bosco começa a promover isto. Esse aqui é o modelo de sacerdote, o fiel tem que buscar esse tipo de sacerdote, o fiel tem que buscar o que eles chamam de paróquia tradicional. Então, isso é que é muito grave. Que não está ligado a bispo, não está ligado a diocese, não está ligado... Isso Como que se escondem, né? como se essa ligação fosse meramente jurídica, como se fosse uma perfumaria jurídica ali da igreja que fosse... Nós podemos abrir mão disso, né? E esse movimento é um movimento, me parece muito claro, uma análise objetiva, mais uma vez, que isso é uma estratégia muito bem pensada para convencer as pessoas a seguir para esse caminho. Porque, em geral, esses sacerdotes, eles se tornam, por sua vez, o que eu falei, essa figura da comunidade amiga da fraternidade. E ficam todos eles ligados. E é, de fato, uma igreja paralela, não tem outro nome. Só para quem está ouvindo, né, vamos definir ali o que é essa comunidade amiga, porque às vezes eu vejo que as pessoas elas não entendem muito bem, né? Para ser um sacerdote da fraternidade, você tem que ser ordenado por ela. Existem algumas exceções muito raras, onde se pega um sacerdote de fora e se... Mas a imensa maioria são sacerdotes que eram de dioceses, eles se revoltam, abrem uma capela no próprio CNPJ, e eles têm uma relação de amizade, embora eles não sejam membros da fraternidade. Sim. E aí, quando esses sacerdotes vierem a morrer, aquela propriedade, aquela capela fica para a fraternidade. Sim. É isso que é uma comunidade amiga. Porque às vezes as pessoas olham esses padres das capelas amigas e falam que esses padres são da fraternidade. E não é Na bem... prática, Na prática, sim. sim. Mas o que acontece? É porque como é um erro que se prolonga há décadas na igreja, Dom Marcel Lefebvre ele funda a fraternidade, em 1988, e por isso ele é excomungado, ele sagra 4 bispos, 2 já faleceram, mas nesse errado, ele funda antes. Ele funda muito antes. Uhum. Ele funda 1970 e alguma na coisa. década de 70, mas 10 anos, pouco mais depois, ele vai sagrar 4 bispos. E por que eu estou a dizer isso? Que isso dá para eles a possibilidade, como você falou, de ordenar sacerdotes. Uhum. Eles não ordenaram outros bispos, mas eles ordenam sacerdotes. Então tem sim sacerdotes que são de um clero próprio. As comunidades amigas, em geral, surgem a partir de sacerdotes que saem das dioceses ou de ordens religiosas. Hoje, por exemplo, essa comunidade amiga lá do Rio de Janeiro, que é frequentada por boa parte dos integrantes do Centro Dom Bosco, ela é formada por monges beneditinos, por homens oriundos da Ordem de São Bento que deixaram os seus mosteiros e se uniram à fraternidade. Isso não é uma exclusividade dessa comunidade religiosa. Existem outras religiosas ao longo, pelo mundo, na França, por exemplo, de outras espiritualidades, de outras famílias religiosas que se unem à fraternidade. É isso que eles chamam de comunidades amigas. Eu diria que seria uma boa definição. São clérigos e religiosos que não são formados originalmente nos seminários da fraternidade, mas se unem a ela depois. E é claro que eles recebem formações e inúmeras formações da própria fraternidade para que eles possam se tornar uma comunidade amiga. E eles estão espiritualmente unidos. Eu não consigo imaginar... Pastoralmente, doutrinalmente unidos. Eu não consigo vir à mente assim como que um padre de uma comunidade amiga poderia estar nessa condição sem ser por um ato de rebeldia. Ou de... Eu não consigo ver, porque se ele é um religioso, ele tá lá por um ato de rebeldia. Ou um diocesano da mesma forma. Sim. Né? Ele não deixa de ser... São atos de rebeldia. E por isso eu tenho dito que e aí não se trata de avaliar a questão sob uma ótica subjetiva, uma ótica formal, mas na minha visão é um ato de cisma. Uhum. É um ato de cisma material. Tem matéria de cisma, pela definição que está lá, que é de Santo Tomás de Aquino, que está tanto no Catecismo de São João Paulo II, que é, na realidade, do Código de Direito Canônico. Essa insubmissão ao Santo Padre o Papa, essa falta de comunhão com ele, com os bispos, os legítimos bispos, os bispos em comunhão com ele, isso configura um cisma em um sentido objetivo, em um sentido material. O problema, assim, eles negam esse cisma porque, não, eu aceito, né? O Papa,
teve um padre que falou que eu amo o Papa, né? Adoro e não sei o quê, temos que segui-lo. Aí logo depois uma postagem, não, temos que fazer a nossa revolução, não sei o quê, sabe? Eu acho que não, para eles não caracteriza esse cisma, porque para eles dizem que estão em comunhão, sabe? Sim. Aham. E isso é complicado de debater, porque toda vez que a gente vai conversar com algum tradicionalista e tenta trazer esse ponto, é esse, não, mas a gente aceita o Papa. Sim. Pô, você tá em desobediência. Mas aceita num sentido teórico, que é inaceitável, e eles alegam também um suposto estado de necessidade canônico que justificaria essa rebeldia, o que também é um absurdo. Imaginemos se ao longo da história da igreja isso se tornasse uma praxe, né? Uma prática dos fiéis Quantos e de estados sacerdotes, necessidade teria? diante de problemas, eles vão lá e dão a sua própria solução, fazem uma igreja paralela, porque na prática é isso, é uma igreja paralela, é uma estrutura eclesiástica que não tem jurisdição. Não recebe jurisdição do Santo Padre o Papa, não recebe jurisdição do bispo local. Eles ministram os sacramentos nas dioceses onde eles estão estabelecidos sem jurisdição, sem autorização para ministrar o sacramento da crisma, para celebrar a Santa Missa, para ministrar a confissão. Tem uma coisa grave que eu descobri esses dias pelo K2, inclusive, que eu achava que aquela autorização do Papa Francisco era estendida para as capelas amigas, né? E não é. E não é. É só pra fraternidade. Batizado. Interessante. Eu nem tinha me atentado para isso, mas outro problema para essa questão é que precisa ter a autorização do bispo local. Um padre amigo, muito amigo meu, que é juiz eclesiástico, ele disse que essa autorização do Papa Francisco foi com a anuência do bispo local, que não é assim, não é um liberou geral. Eu acho que, acho não, o único sacramento que eles podem ministrar sem a anuência do bispo é o da confissão, ponto. O matrimônio tem que ter a anuência do bispo e todos os outros são ilícitos. Sim, todos. Então, embora válidos, Não, são a ilícitos. capela da cidade, da nossa, pede autorização para Só que nós estamos falando dos sacramentos das capelas oficialmente da Fraternidade Sertal São Pio X. As capelas amigas não entram nessa Interessante. Faz nessa todo conta, sentido. Faz todo né? sentido. Porque elas não são, né? Sim. Tecnicamente elas não são. Pedro, hoje, quando você olha pra trás, o que mais te dói nesse passado? O que você acha que, cara, que O que mais me dói se foi... quiser responder também, né? Não, Porque claro, mas o que mais me dói foi ter promovido esses erros. Ter abraçado esses erros parcialmente, que eu falei não totalmente, graças a Deus. Eu costumo dizer que o que me salvou foi a minha vida paroquial, principalmente. Houve diversos fatores, mas o fato de eu ter vida paroquial, o fato de eu servir na minha paróquia, isso me ajudou muito para eu não cair de cabeça nesse erro. Mas o que mais me dói é ver, observar, mas é claro, eu vejo nisso também a providência divina. E isso fez parte do meu caminho, fez parte da minha vida para que eu possa alertar as pessoas hoje para esses erros. Mas o que mais me dói é ter fundado uma obra hoje que tem se dedicado muito a promover esses erros de uma maneira sistemática, de uma maneira estratégica, para levar as pessoas para esse erro e eu também ter abraçado esses erros. Eu também ter contribuído para que os erros... Quando eu falo que o Centro Dom Bosco abraçou esses erros, eu me sinto responsável. Como eu falei, eu dei um curso de uma obra de um sacerdote da fraternidade. Eu contribuí como presidente que eu era. E eu, pessoalmente, abracei esses erros. E, por isso, essa é a maior dor que eu tenho e também o senso de responsabilidade de hoje dar o meu testemunho de que é possível sair desse caminho. Não é um caminho sem volta, porque vale dizer que muitas pessoas não param no erro do lefrevrismo, nós poderíamos dizer, ou tradicionalismo radical, esse cisma, na minha visão. Muitas pessoas vão além. Os sede-vacantistas, em um sentido teórico, os mais antigos, muitos deles saíram da fraternidade, foram sacerdotes ordenados, inclusive, por Dom Lefebvre, e que, às vezes, logo depois da ordenação, se rebelaram. aquela linhagem do Williamson, né? Dali pra frente, por exemplo. O Dom Williamson até é porque na resistência, né? A resistência é um movimento que surge
durante o pontificado do Papa Bento XVI, que houve um diálogo, digamos, mais próximo. O Papa Bento fez um diálogo ativo para que a fraternidade voltasse. E esse diálogo foi promovido por um dos 4 bispos, que era o superior na época, o Dom Felé. E parece que o Dom Williamson não estava de acordo com a postura de Dom Felé. E ele acabou por ser expulso. Me parece que ele é que foi expulso da fraternidade. E aí surge esse movimento chamado Resistência, que não chega a ser sede vacantista, mas em alguns lugares eu já ouvi relatos de que alguns integrantes da Resistência aderem ao sede vacantismo, porque quando você sai da igreja, infelizmente, vira uma realidade muito semelhante ao protestantismo. Aham. Você encontra fiéis que pensam de maneira diferente sobre essas questões fundamentais, às vezes na mesma igreja, no mesmo ambiente eclesiástico. Mas, para além da resistência, muitos vão para o sede-vacantismo, outros caem no cisma ortodoxo e outros até, às vezes, apostatam, perdem a fé. Isso é muito comum, porque você perde realmente o vínculo com a igreja. Eles criam uma falsa oposição entre a sagrada tradição e o magistério vivo. Sim. E eles começam a, sob o pretexto de defender a tradição, eles se colocam como os guardiões da tradição, eles negam o magistério vivo. É como se o magistério estivesse morto. É como se o magistério tivesse deixado de existir. Eu sinto que para esses grupos, ficar onde a fraternidade está é muito complicado. E assim, e é mesmo, né? É muito complicado ficar onde a fraternidade está, porque ela quer ser duas coisas ao mesmo tempo. Ela se porta como um sede vacantista, embora ela não seja, na palavra... E isso gera um atrito lógico que... Porque assim, o Williamson foi expulso no período que teve a... Um dos principais motivos foi o perdão das excomunhões, né? E aí eu tava lendo mais a fundo sobre essa história e eu tenho uma opinião até um pouco heterodoxa sobre isso, que não quero chocar ninguém, mas quando eu vi a briga, eu acho que o Williamson tá certo. Por mais absurdo que seja. Porque o que acontece? Quando o Felé pede o levantamento das excomunhões, o que ele está fazendo juridicamente é um reconhecimento tácito da validade daquela excomunhão. Pô, é verdade. Ele está reconhecendo que é válido. Então, quando a fraternidade diz que a excomunhão do Lefebvre não valeu, ela está mentindo. Porque quando ela pediu o levantamento da excomunhão, ela fez esse reconhecimento tácito. E isso irrita o Williamson. Então, se você for parar para pensar, o Williamson tem mais sentido do que o Felé, entendeu? Então, assim, é óbvio que é melhor estar no lugar do Felé que voltou pra comunhão, né? Na verdade, não era melhor ter lugar nenhum, mas vocês estão entendendo aqui a comparação que eu tô querendo fazer, né? Então, assim, é um atrito interno que vai acompanhar o membro da fraternidade pra sempre, porque a não ser que ele esteja num nível de alienação, de não parar para raciocinar no que ele está fazendo. Mas se ele para sozinho na cama, senta e pensa 2, 3 minutos sinceramente sobre o negócio, não vai encaixar a peça. Sim. E aí ele vai fazer, ou ele volta, foi o teu caso, ou ele faz como o Williamson, ele cai para lá de vez. Porque ficar ali no meio do muro não vai funcionar por muito tempo. Entende? Se você dialoga, e eu já fiz isso com sede-vacantistas mesmo, teóricos, eles são rigorosíssimos quando eles falam da fraternidade e da incongruência, que é exatamente o que você acabou de falar, dessa posição reconhecer e resistir. Porque eles dizem, eles nos chamam de modernistas, né? Mas eles vão dizer os continuistas, os adeptos da hermenêutica da continuidade, os modernistas que somos nós, na visão deles, eles é que são coerentes na postura que você tem que ter para com as autoridades eclesiásticas. E é exatamente o que você falou. As pessoas têm que entender o que nós estamos a falar. Quando você entra nessa lógica, a postura do sede vacantista, ela, às vezes, ela se torna mais lógica, mais coerente. E por isso muitos aderem a ela. E por isso é tão grave esse caminho. Lembrando que a gente não está falando que ela é verdadeira. Não é verdadeira. É um erro gravíssimo. Por lógica que seja, ainda é errado. Ainda é errado, mas é mais coerente. Você entra numa dinâmica de dizer que a igreja é sua inimiga, porque é isso que eles falam na prática, eles resistem ao Santo Padre, eles resistem aos bispos, eles resistem ao magistério.
quando você entra numa dinâmica assim, é um pulo para você dizer, o Papa, que é o que os sede-vacantistas dizem, o Papa é um usurpador, o bispo é um usurpador, eles não são católicos, porque muitos integrantes da fraternidade chegam a dizer isso, que o Concílio Vaticano II não é católico, que eles chamam a igreja que nós frequentamos de igreja pós-conciliar, é como se fosse uma outra igreja. Exato, eles se E separam. para uma posição assim, para você cair no sede-vacantismo, isso é um pulo. E por isso é que muita gente entra nesse erro. Uhum. Isso é... Cara, eu ficaria mais uns 5 dias conversando com você. Porque a gente teve lá semana passada, lá no Rio de Janeiro. Ficamos ali na pizza, fomos embora. Os guardinhas chutou nós lá da pizzaria. Que a gente ficou aqui mais uma hora. Porque Falei, acabou a cara, pizza, não? hã? Não foi porque acabou a pizza? Não. Na verdade, Era realmente... rodízio, era rodízio. Era rodízio, o guardinha chegou pra gente e falou, pelo amor de Deus, vão embora daqui. Sim. Eu ficaria mais, assim, dias conversando, porque, assim, quando eu vi o seu testemunho, eu falei, meu Deus, eu preciso sentar pra conversar com esse cara. Cara, Porque, E é importante o que você faz, eu acho. Porque assim, mostra que você tava lá, você saiu. Então, assim, a verdade tá aqui. Eu vi, eu vivi, eu saí. Eu Sim. estou com a verdade. é, Eu acho importante esse testemunho que você vem dando. Apesar de que as pessoas vêm falando, muitas críticas, né? Eu sou um homem muito família. Às vezes eu fico pensando, pô, como é que deve estar os filhos, né? Esposa, como é que estão se sentindo, se são atacados também. Mas eu acho importante, porque mostra a verdade, né? Graças a Deus, a imensa maioria das pessoas que tem me procurado para dar força, para elogiar, para manifestações positivas. E os poucos que têm vindo para discordar têm vindo com respeito também. E não deixa de ser uma oportunidade, pelo menos para, caso o debate ali não seja frutuoso, pelo menos para rezar pela pessoa. Mas eu diria que sim, tem esse lado do ataque, tem esse lado da guerra, que eu até creio que é uma guerra espiritual, é uma batalha forte mesmo, e eu peço as orações de vocês e daqueles que nos assistirão, mas eu creio que é uma boa batalha, é mostrar que é possível sair desse erro, é possível abandonar esse cisma, mesmo que eu tenha aderido a ele mais intelectualmente do que na prática da minha vida, também na prática em alguns momentos, eu cheguei a frequentar missas, mesmo que durante a semana na fraternidade, poucas vezes houve ali uma tentativa de se formar uma outra comunidade amiga, eu cheguei a ir domingo nessa missa, e como isso me agrediu, eu ia com a minha família, depois eu ia, ou eu não ia com a minha família, isso me agrediu demais, eu não consegui continuar, mas é possível sair desse mau caminho, essa é a mensagem que eu queria deixar. Esse mau caminho existe, ele tem acontecido não só na Igreja do Brasil, mas pelo mundo inteiro, mas no Brasil, através do Centro Dom Bosco, ele é uma ameaça real, porque o Centro Dom Bosco tem milhares de seguidores e ele tem feito uma verdadeira campanha para que as pessoas adiram a esse erro. E nós precisamos nos insurgir contra isso e é possível retroceder. É possível voltar à comunhão com a igreja. hoje o CDB é a forma como a fraternidade chegou no chão das paróquias do Brasil. Na minha visão, sim. O Centro Dom Bosco se tornou a ponta de lança, o cavalo de batalha, aquele soldado que está lá no front da fraternidade para promover esse erro pelas paróquias, pelos simples fiéis. E isso é muito grave. E é uma estratégia. Através desses sacerdotes que se rebelam, através das obras que são publicadas, dos vídeos, dos documentários que são promovidos, como foi esse documentário sobre o Centro Dom Bosco, que acaba por concluir que o caminho é esse. Tudo isso é muito grave. E às vezes começa como uma coisa boa. Começa como um zelo pela Santa Igreja, um zelo pelas almas. Isso pode ser subvertido. Hoje tem pessoas com falsas conversões, digamos assim, pessoas que saem, eu já tenho ouvido relatos, um sacerdote, por exemplo, que acabou de escrever um livro, é o padre Frederico Hayton. Ele escreveu um livro que em breve será publicado, traduzido para o português, O Erro Lefevista. Esse padre ele faz missões, tem até um documentário que o próprio Centro Dom Bosco lançou com ele no Malawi, e ele relata no livro que tem pessoas no Paquistão, por exemplo, que saem do islamismo e caem direto no lefevrismo. Nossa. Ou às vezes vão depois para o sede-vacantismo. Veja que são
conversões em potencial desperdiçadas por conta desse erro gravíssimo. E nós precisamos fazer algo. Sem contar o caminho inverso, né? Nós conhecemos vários casos de pessoas que vão caindo para lados cada vez mais radicais, né? Então, aí do sede-vacantismo vai para uma ortodoxia, Sim. da ortodoxia cai no muçulmano. Eu já vi vários casos. Exatamente, cai na apostasia, exatamente. Vai para... Às vezes cai no esoterismo. Eu também já ouvi relatos disso. Com certeza é um caminho que acontece. Os dois caminhos acontecem. Pedro, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Eu sei que para você tá sendo assim... É muito corajoso da sua parte, sabe? Eu confesso sinceramente que... Eu falei pra vocês no Rio de Janeiro, né? Se eu chegar 5 anos atrás e falasse pra mim do passado que eu tô sentado com você aqui no Santa Zoeira, eu não acreditaria, sabe? E obrigado pela sua coragem mesmo, de verdade. Porque uma coisa somos nós que sempre estivemos nesse ponto, com esse ponto de vista divergente, né? Sempre, né? Desde o início. Atacamos e apanhamos da teologia da libertação e atacamos e apanhamos o tradicionalismo radical, né? Apanhamos dos dois lados. Sim. Então, pra gente, a gente só tá no mesmo lugar, mas o teu caso, ele te custa mais, sabe? Então, obrigado pela coragem e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pela oportunidade e contem comigo para o que vocês precisarem, eu conto com vocês também e estamos juntos nessa boa luta para promover a doutrina da Santa Igreja, a luta por salvar as almas, sermos instrumentos de Deus na salvação das almas, a começar pelas nossas próprias. Eu agradeço muito pela oportunidade e contem comigo. Amém. Queria convidar você que está aqui assistindo a se inscrever no canal, porque com certeza pode ser que você nunca tenha ouvido falar de Santa Zoeira. A gente tem mais de 270 episódios ensinando doutrina da maneira mais... podcast católico mais antigo em atividade do Brasil, cara. Vai lá, se inscreve, porque tem muita coisa e é um jeito diferente de aprender, tá? Se prepare. Não sei se você tá preparado para isso, mas vem com o coração aberto, tá? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Max, por fazer o co-host aqui comigo. E a gente se encontra sempre aqui no canal. Um beijo no coração de vocês e tchau.